milagre de Jesus. João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 2, versículo 1 em diante. Diz assim: todos encontraram? 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. O responsável pela festa provou a água transformada em vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Só aí. Meus irmãos, há algum tempo atrás, eu me pesquisando alguma coisa no YouTube, algum tempo atrás, eu me deparei com um vídeo de um pastor, de um líder bastante conhecido, falando sobre o primeiro milagre de Jesus. E ele dizia que se estivesse no lugar de Jesus, ele não faria como um primeiro milagre transformar água em vinho. Ele disse que foi inútil Jesus ter gastado ou investido como primeiro milagre ter transformado a água em vinho. E ele começou a falar absurdos, Rosivaldo, sobre o primeiro milagre de Jesus, e ele dizia que faria diferente. Ele dizia que talvez curaria pessoas, mas transformar água em vinho, isso ele não faria. E aí, como sempre, depois que ele pontuou todas essas coisas, ele diz que iria reproduzir aquilo que ele faria se estivesse no lugar de Jesus. E aí ele mandou passar os envelopes. Eu não posso falar nomes, mas vocês já podem deduzir sobre igrejas, né, ou sobre essas referências de grandes mídias. Mas o ponto não é esse. O ponto é que quando nós nos deparamos com o primeiro milagre de Jesus, há lições preciosíssimas aqui. Há lições muito preciosas. Porque observem bem, vamos apenas dar uma resumida nesse milagre, ou nesse texto. Jesus não tinha ainda iniciado o seu ministério. Jesus estava escolhendo seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que seriam seus apóstolos. Jesus tinha completado 30 anos de idade, e é justamente nessa idade que um mestre se despontava. Isso era da cultura judaica. E Jesus, juntamente com sua mãe, provavelmente Maria, foi convidada primeiro, não apenas para estar na festa, mas para também estar dentre aquelas pessoas que estavam organizando a festa. E Jesus e os seus discípulos, ou alguns dos seus discípulos, foram também convidados para estar naquele lugar. E diante da falta do vinho, Maria, que ficou sabendo previamente,
sem que talvez a maior parte das pessoas no contexto da festa soubesse, inclusive aquele que estava organizando, de fato. Ela vai até Jesus e pede de maneira em outras palavras, a ajuda de Jesus, a intervenção de Jesus. E Jesus faz o seu primeiro milagre. Ele transforma a água em vinho. E o texto enfatiza no versículo 11: assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início ao quê? Aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. No Evangelho de João você vai ver constantemente esse termo, sinais, porque o propósito de Jesus em realizar os seus sinais não era realizar os sinais por realizar. O propósito de Jesus em realizar esses sinais era que esses sinais apontavam para algo mais importante que os sinais. Os sinais apontavam para a messianidade dele, para a natureza dele, para algo que identificava ele. Então, mais importante do que os sinais era aquilo para o qual os sinais apontavam. Uma vez eu viajando para Porto Seguro, ainda não sabia a estrada, eu pensei assim, eu vou para Porto Seguro e eu vou seguir a sinalização. Eu vou chegar em Porto Seguro diante de tantas possibilidades, mas vou seguir a sinalização. Aí os irmãos pensam que quando eu cheguei em Porto Seguro eu fiquei lembrando dos sinais, da sinalização. Nossa, agora estou com aquele sinal de pare na cabeça. Não, porque os sinais serviram para quê? Para me encaminhar para um lugar. E em chegando naquele lugar, eu preciso desfrutar daquele lugar. É para isso que existem os sinais. E a razão pela qual Jesus fez tantos sinais na sua vida ministerial não era para outra coisa senão para apontar para Ele mesmo, como que dizendo: olha só, por que eu estou fazendo tais coisas? Porque eu sou o Messias prometido. Eu sou aquele que viria, eu cheguei. O reino está de portas abertas, porque o próprio rei chegou. Sou eu, prazer, Jesus. Os irmãos compreendem? E aí Jesus realiza o seu primeiro sinal, transformação da água em vinho. E o texto do Evangelho de João vai dizer que esse sinal foi o início dos sinais realizados. E não apenas isso. No primeiro sinal, ele manifestou a sua glória. Mas quais são as lições que nós podemos extrair desse texto? A primeira observação interessante que nós podemos extrair desse texto é que Jesus fez o seu primeiro milagre num ambiente comum. Jesus fez algo extraordinário no cotidiano, naquilo que acontecia constantemente, naquilo que era normal, entre aspas, na vida dos judeus, uma festa de casamento. Isso é importante para nós, porque Jesus não fez o seu primeiro sinal no templo, Jesus não fez o seu primeiro sinal no ambiente religioso, Jesus não fez o seu primeiro sinal e evidenciou a sua glória num contexto de, entre aspas, religiosidade. Jesus fez o seu primeiro sinal num contexto comum, no contexto do cotidiano, na vida normal, na vida corriqueira. E o que essa primeira lição diz para nós? E o que Jesus nos ensina com isso, em primeiro lugar? Que nós precisamos viver a nossa espiritualidade em todo lugar. Nós precisamos viver a nossa vida cristã e evidenciar a glória de Deus e fazer com que aquele ambiente seja transformado, seja mudado
no cotidiano, tem que ser com as coisas comuns, tem que ser naquilo que é vida cotidiana. E por que isso é importante, meus queridos? Porque às vezes as pessoas pensam e criam uma ideia de que viver a vida cristã é apenas vivê-la na igreja. Viver a vida cristã é apenas, ou viver um tipo de espiritualidade verdadeira, é viver apenas no contexto da igreja, da comunidade, quando eu sirvo a Deus, quando eu cumpro um serviço no contexto da igreja, quando eu toco, quando eu prego, quando eu oro, quando eu canto. Mas Jesus vai nos ensinar que a glória de Deus pode ser manifestada no ambiente mais comum possível. Porque a espiritualidade verdadeira, ela desemboca em todos os lugares. Nós precisamos entender isso. Uma vez, um sapateiro perguntou para Lutero: Lutero, agora que eu me converti ao Evangelho, de que maneira eu posso servir bem a Deus? Ele esperava a seguinte resposta de Lutero: bom, agora você vai para o mosteiro e você vai ficar ali de quarentena, só orando e jejuando. Ou então você segue o ministério missionário, ou então você entra para algum tipo de ordem. Mas a resposta de Lutero foi: para você servir bem a Deus, você faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Em outras palavras, a espiritualidade verdadeira, ela vai além do ambiente religioso, porque para o crente tudo é religioso. Todas as coisas é para a glória de Deus. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Todo o ambiente tem que ser uma expressão da glória de Deus. A minha vida tem que ser uma expressão da glória de Deus em todo o ambiente, em todos os lugares. Então, meus irmãos, é um dualismo grego, não é bíblico você separar as coisas. Aqui é de Deus, aqui não é de Deus. Tudo é de Deus. Todo o lugar em que você pisa os seus pés tem que ser um ambiente sagrado. Sabe por quê? Porque você é sagrado. Nós precisamos viver um tipo de espiritualidade em que aquilo que é mais comum, aquilo que é mais cotidiano, a gente tem que fazer com que evidencie a glória de Deus através da nossa perspectiva, da nossa cosmovisão, do nosso pensamento em relação àquilo, das nossas atitudes, do nosso modo de lidar com as coisas. Jesus, ele extrapolou e ele fez o seu primeiro milagre, não no centro, não na capital, não lá em Jerusalém, não no templo onde tinham os religiosos, mas ele fez em Caná da Galileia, numa festa de casamento, mostrando para nós que a espiritualidade tem que ser vivida e evidenciada em todos os lugares. É por isso que Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais tudo para o quê? Para a glória de Deus. Em outras palavras, aquilo que é mais comum e que é mais normal que você faz, tenha consciência de que você existe para a glória de Deus. Então, tudo gira em torno da glória de Deus. Um negócio que você faz, uma atitude que você toma, o modo de falar com as pessoas, o jeito de lidar com a situação difícil, tudo gira em torno da glória de Deus. O que acontece é que às vezes a gente perde de vista isso, e aí as pessoas, elas se acostumam a viver uma espiritualidade na igreja. Aí elas são crentes, elas entram pelas portas da igreja e colocam a sua capa de super crente. Aí quando saem, tiram a sua capa e ali é a mesma velha vida, é o mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de pensamento, porque há um entendimento dualista, errôneo na mente das pessoas. Mas Jesus diz o seguinte: se os religiosos acreditam
que só no templo é que se pode adorar a Deus e glorificar o nome de Deus. Espera aí, eu vou realizar o primeiro milagre numa festa de casamento. Segunda observação nesse texto que é muito importante, é que Maria percebeu, preste atenção nisso, Maria percebeu uma necessidade naquele ambiente. Maria percebeu uma necessidade. Qual era a necessidade? Mais vinho. As festas de casamento naquele contexto duravam entre 1 e 2 semanas. Então, era festa mesmo. Então, demandava muito vinho. E o vinho, de acordo com as escrituras sagradas, principalmente no Antigo Testamento, é um símbolo, é um sinal de alegria. Então, faltar vinho numa festa de casamento era mau negócio. Primeiro, que essas pessoas que estavam oferecendo a festa, elas seriam consideradas más anfitriãs. Então elas ficariam estigmatizadas, elas ficariam marcadas. Olha só, elas ficariam estigmatizadas na comunidade. Olha só, fulana de tal ofereceu uma festa de casamento e eles não tiveram nem vinho suficiente. Imagine isso para a realidade judaica. E aí falta o vinho. Os noivos não sabiam disso. Nem o mestre Sala sabia disso, mas Maria sabia. Maria provavelmente estava ali, nos recônditos da cozinha, da organização, e ela sabia. Mas aí, uma coisa interessante. Maria, em sabendo da necessidade, o que ela faz? Em sabendo da falta, o que ela faz? Porque ela poderia gritar de lá da cozinha e dizer: gente, faltou o vinho, vão embora. E aí seria uma vergonha para a família, seria uma vergonha para a festa, seria uma vergonha para todo mundo. Mas você sabe o que Maria faz? Maria, em sabendo da necessidade, ela vai até Jesus. Maria vai até Jesus, e o texto aqui não deixa claro o tom de voz de Maria. O texto não deixa claro o tom de voz de Maria, mas provavelmente Maria chega assim bem de cantinho e diz assim, faltou vinho. Para que ninguém percebesse, soubesse, para não envergonhar ninguém. E o que a gente aprende com isso? Primeiro lugar, dessa segunda observação, Maria, ela olha para si mesmo, ou para si mesma, e ela reconhece a sua limitação. Maria sabe que diante daquela necessidade, da falta do vinho, ela não poderia resolver nada. Percebam isso? Maria observa a falta do vinho. Maria, ela não poderia fazer nada a respeito daquilo, porque ela não tinha os poderes, ela não tinha as capacidades, as habilidades, que ela sabia que o filho tinha. E aí o que ela faz? Ela vai até o filho, e ela pede ao filho. Ela pede uma intervenção, uma ajuda ao filho, para que o filho intervenha, e ela diz: eles não têm mais vinho. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, ela olha para si mesma e ela sabe da sua limitação. E esse texto prova, e esse texto mostra que Maria, ela era uma mulher abençoada. Ela era uma mulher exemplar. Ela era uma mulher que foi usada de uma maneira poderosa por Deus para gerar o Filho de Deus. Mas Maria era humana, Maria era limitada, Maria era um instrumento, mas não um instrumento a ponto de ser divinizada. Maria era uma pessoa abençoada, mas não é digna do título que tem ganhado nos últimos séculos.
Vocês estão compreendendo? Ela olha para aquela necessidade e ela olha para si mesma e ela diz: eu não posso, eu sou limitada. Porque se ela pudesse, ela faria o milagre, mas ela não pode mesmo. Ela é humana. Ela só foi um receptáculo da graça de Deus, daquilo que Deus quis operar e operou. E ela sabe disso. Bem-aventurada, ela fala isso no seu cântico. Bem-aventurada eu sou. E ela mesma se chama de escrava diante de Deus. Mas ao mesmo tempo que Maria reconhece a sua limitação, a sua fragilidade, a sua falta de capacidade para resolver aquele problema, ela vai até Jesus. Sabe por quê? Porque ela reconhece que naquele ambiente Jesus era o único que poderia fazer alguma coisa. E aí a gente aprende que quando surge uma necessidade, quando surge uma demanda, quando surge uma dificuldade, vamos usar a palavra crise. Quando surge uma crise, nós precisamos entender que nós precisamos procurar a pessoa certa. Ao invés da gente ficar espalhando o quanto as coisas estão ruins para a gente, ou a gente ficar falando para pessoas que às vezes aquela pessoa é a pessoa que vai mais nos deixar para baixo. Aquela pessoa é a pessoa que mais vai fazer com que a gente se desanime na trajetória, mais vai colocar mais obstáculos. Maria não procurou qualquer um, Maria procurou Jesus, porque ela sabia que Jesus tinha a capacidade de resolver o problema. Nós precisamos, diante de tudo isso, nos focar em Jesus. Nós precisamos procurar a pessoa certa. Jesus é a pessoa certa para resolver as nossas crises, para resolver as nossas demandas, para nos ensinar a lidar com essas coisas. Eles não têm mais vinho. Ela reconhece a sua limitação e ao mesmo tempo reconhece o poder de Jesus, o poder do Filho. Mas aí acontece uma outra coisa, um outro fato. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Às vezes as pessoas leem esse texto e pensam erroneamente que Jesus está dando um sabão em Maria, que Jesus está falando mal ou falando de uma maneira má com Maria. Não, quando Jesus fala o que fala, ele está sendo respeitoso com Maria, de acordo com a cultura da época. E ele está lembrando Maria que uma vez que ele comece a fazer os seus sinais, ele vai ser alvo dos olhares dos religiosos. Ele vai ser alvo dos olhares de muitos, a ponto de esses muitos quererem matá-lo. Então Jesus teria que ir com cautela, com cuidado, mas não é de forma nenhuma sabão, de tal maneira que ele faz o negócio. E aí, quando Maria entendeu que Jesus aceitou, entre aspas, o desafio e iria fazer algo, aí o que Maria faz? Maria vai até os serventes e Maria diz: façam tudo o que ele disser. Façam tudo o que ele disser. Meus irmãos, entendam uma coisa. Vamos recapitular. Primeiro, a gente precisa exercer a nossa espiritualidade em todo o ambiente. Não apenas no ambiente religioso, em todo o ambiente. Porque nós somos selados por Deus e todo o ambiente que nós pisamos é sagrado. Precisamos entender isso. Precisamos entender que diante de uma crise, diante de uma dificuldade, nós, em reconhecendo a nossa incapacidade e limitação, nós precisamos procurar a pessoa certa e nós precisamos reconhecer na pessoa certa a capacidade e a habilidade necessária. É Jesus. Mas nessa terceira lição, o que acontece? Maria vai até os serventes e diz: tudo que ele disser, vocês vão fazer. O que é isso? Obediência irrestrita, obediência total, inquestionável. É como se ela estivesse dizendo: olha só, seja o que for que ele disser, vocês vão fazer. E Maria sabia que aquilo que Jesus
faria ou falaria seria algo inicialmente ilógico ao entendimento de qualquer pessoa. Porque o que Jesus faz? Jesus, diante daqueles serventes, Jesus, vendo os potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, Jesus olha para eles e diz assim: ó, encha esses potes de água. Encham esses potes de água. Estão percebendo o que está acontecendo? Imagine aí, se coloque no lugar dos serventes. Se coloque no lugar daquelas pessoas que já estavam servindo vinho o tempo inteiro. Se coloquem no lugar daqueles serventes que talvez era daquele grupo pequeno, dos que sabiam que já tinham acabado o vinho. Aí Maria chega para aqueles serventes e diz: ó, esse homem aqui, lembrem-se, Jesus não tinha realizado milagre algum. Então as pessoas não sabiam, não conheciam Jesus. As pessoas não sabiam da capacidade de Jesus, da messianidade de Jesus, eles não sabiam. E aí Maria, uma mulher comum daquela terra, junto com seu filho, chega para aqueles homens e diz assim: ó, tudo que ele disser, vocês façam. Ou seja, obedeçam inquestionavelmente. Obedeçam e não procurem saber a lógica daquilo que ele está falando. Obedeçam e apenas faça como um servo faz em relação ao que o Senhor manda. O que Maria está dizendo é: o que ele disser é palavra de Senhor. E aí Jesus fala. E o que Jesus fala? Está vendo esses potes aí? Que geralmente se põe água. E só para os irmãos entenderem, haviam potes mesmo nas casas dos judeus, e esses potes, eles continham água com, chamado água que era usado para purificações, ou seja, usados com propósitos religiosos, usados com propósitos ritualísticos. Existiam esses potes na casa dos judeus. E aí Jesus olha para aqueles potes, e Jesus diz ou ordena para aqueles homens: encham esses potes de água. E aí talvez você, no lugar de servente, pensaria como eu penso, ou eu pensei: mas espera aí, o que faltou foi o quê? Não foi vinho? Mas por que esse homem está pedindo para eu colocar água naqueles potes? O que isso vai resolver? Agora imagine só, estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam o quê? 100 litros. Para encher os 6 potes demandaria esforço, demandaria uma disposição, demandaria tempo, demandaria não apenas disponibilidade, mas um esforço. Agora imagine alguém ordenar algo para você, que aí você olha e avalia, porque a gente é lógico, e aí a gente olha e observa e avalia e chega à conclusão: mas espera aí, isso aí não tem lógica, isso aí não tem fundamento, porque o que está faltando é vinho. Mas o que esse homem manda a gente fazer é despender um esforço terrível, que deveria talvez ser canalizado para outras coisas, para colocar água nesses potes. Mas vocês se lembram daquilo que Maria disse para eles? Tudo que ele vos disser, façam. Em outras palavras, vai ter momento que Deus vai fazer coisas nas nossas vidas e vai nos orientar, segundo a palavra dele, que para nossa perspectiva é ilógico, para nossa perspectiva não tem fundamento, para nossa perspectiva é algo infundado. Mas se é palavra de Deus, e se é encaminhamento e diretriz de Deus, o que Maria disse para aqueles servos é o mesmo o que ela diz para nós: não questione,
Porque se é o Senhor que está mandando, se é o Senhor que está direcionando, se é o Senhor que está ordenando, você é servo, então cumpra. Cabe a nós obedecer, cabe a Deus fazer o milagre, cabe a nós cumprir a ordem, cabe a Deus mover céus, mover química, mover biologia, mover o universo inteiro para que algo se concretize. Enchem de água esses potes. E aí o texto diz que eles encheram, mas enfatiza que eles encheram totalmente. Sabe o que isso mostra? Mostra que eles foram obedientes, mas foram obedientes mesmo. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Os serventes, pela obediência, haviam experimentado o milagre primeiro. Pela obediência absoluta, os serventes, eles viram o milagre in loco. Os outros experimentaram do milagre. Os outros experimentaram da notícia acerca do milagre. Mas aqueles serventes, eles viram o milagre. Eles experimentaram de fato, in loco, o milagre. Porque aquilo que o Senhor Jesus disse, o que aconteceu? Eles fizeram. Eles obedeceram. Ainda que eles não entendessem a priori, ainda que fosse infundado para mente lógica, mas eles obedeceram. E aí quando aquele homem provou do vinho, olha só o que ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Meus irmãos, eu quero que você entenda que tudo isso que é realizado é um sinal que aponta para algo maior. Tudo isso que foi realizado como primeiro sinal, talvez foi isso que aquele pastor que eu citei no início não entendeu, aponta para algo maior. O que temos em vista aqui nesse capítulo 2 não é apenas um sinal que foi realizado para satisfazer um casal, ou para satisfazer pessoas numa festa. O que foi realizado é um sinal que aponta para aquilo que aconteceria com o próprio Cristo. Porque qual a serventia da água daqueles potes? Era uma serventia religiosa. Os potes continham água, que eram águas que serviam para as purificações. Mas aquelas águas que foram postas ali naqueles potes, ali já não era mais água para purificações, mas era o quê? Era vinho. E aí, aquele mestre-sala disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Lembrem-se que João, ele é cheio de enigmas. Só ler Apocalipse. João é cheio de pegar coisas culturais, de pegar realidades contextuais e apontar para uma lição grandiosa. O que João está fazendo aqui? Mostrando o primeiro milagre de Jesus. O que João está dizendo e o que o primeiro milagre de Jesus está nos mostrando é que aquilo que a religião produzia, aquilo que a religião ritualística, cerimonialista produzia, não é mais suficiente.
porque é como aquelas águas, mas a água já não é mais suficiente, purifica externamente, mas há algo agora novo, há algo muito mais importante que surge em Cristo Jesus, que é muito mais poderoso do que qualquer cerimônia religiosa, do que qualquer ritual, principalmente judaico. E o que é, pastor? O vinho que aponta para o sangue, o vinho que aponta para o sacrifício, o vinho que aponta para o novo. O que Jesus está dizendo com esse primeiro milagre, no final das contas aqui, quando a gente avalia esse texto, é que não mais aquilo que era produzido pelo cerimonialismo, ritualismo religioso, cheio de regras, não mais isso produzirá vida, porque isso de fato não produzia vida nunca. Só produzia legalismo, só produzia achismo, só produzia gente ensimesmada. Mas agora há uma realidade nova, há um mundo melhor, há um vinho novo. O que ele está dizendo é que aquilo que o judaísmo produziu no decurso da sua história, não é que é ruim no todo, mas é um vinho que foi servido inferior, porque o vinho melhor é em Cristo. O vinho melhor é o sangue, o vinho melhor é a expiação, o vinho melhor é o sacrifício. Ele mostra a sua glória, sabe, realizando um sinal que aponta para Ele mesmo. E Ele, em outras palavras, figuradamente falando, Ele diz: ei, agora se estabeleceu um novo tempo, e não é o tempo de cerimoniais e ritualismos, é um tempo de sacrifício, é um tempo de sangue escorrendo, é um tempo de renúncia, é um tempo de pegar a cruz, é um tempo de amor, é um tempo de generosidade, é um tempo de partilhar, é um tempo de olhar para o outro e se doar para o outro. Esse é o tempo. Todos costumam servir primeiro o vinho novo, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. O melhor vinho foi servido, porque Jesus estava dizendo: eu sou o melhor vinho. Eu sou o melhor de Deus. Você já viu aquela frase? Ô meu irmão, você tem que esperar, porque o melhor de Deus vai chegar na tua vida. Aí Jesus está dizendo: peraí, calma, o melhor de Deus já chegou. O melhor de Deus sou eu. E eu já fiz tudo o que é necessário para uma vida cheia de esperança, para uma vida cheia de espiritualidade nessa terra. Basta você me observar a minha vida, se apropriar daquilo que eu conquistei, se apropriar do sacrifício lá na cruz e da ressurreição e de uma vida vitoriosa, cheia do Espírito Santo, mas entendendo que eu sou suficiente, entendendo que o meu sangue basta, entendendo que o sacrifício foi não apenas suficiente, mas eficiente. E quando nós nos apropriamos do teor, daquilo que significa o sangue de Jesus, e o sacrifício dele, e a vida dele por nós, aí há festa no nosso casamento, aí há festa na nossa vida, aí há festa. Nós precisamos entender que esse sinal, ele vai além, porque não se trata apenas de Jesus transformando água em vinho, porque só nisso seria algo impressionante. Jesus não apenas mudar a química, porque Jesus tinha que incrementar elementos químicos para a água se transformar em vinho. E Jesus faz isso, ele mobiliza o universo, a sua criação. Jesus mobiliza as leis da natureza para cumprir um propósito. Em primeira instância, de abençoar alguém, mas em segunda instância, de apontar para si mesmos, como que dizendo: o Messias está na área.
prazer, eu sou o Messias, eu sou Jesus. Que nós possamos nos apropriar dessas breves observações aqui nesse texto. Que nós possamos viver a nossa espiritualidade no cotidiano. Que a gente possa ser autêntico em todos os lugares. Que a gente possa ser crente, aqui na igreja, levantando as mãos, mas quando a gente está fazendo negócio, quando a gente está na escola, quando a gente está olhando o computador, quando a gente está lidando com as pessoas, quando a gente está vivendo a nossa vida. Todo lugar. Que a gente possa ser crente e evidenciar a glória de Deus, como Jesus fez na festa de casamento. Que a gente possa entender que nós somos limitados para muitas coisas, e Jesus é o único capaz, e a gente tem que recorrer a Ele para essas coisas, como a própria Maria fez. Que a gente possa procurar a pessoa certa e não alardear os nossos problemas, alardear as nossas demandas, às vezes para pessoas que não vão nos ajudar, mas são pessoas que vão minar a nossa energia, a nossa fé, a nossa disposição. Que a gente possa ser sábio como Maria foi. Que a gente possa obedecer como aqueles serventes que obedeceram totalmente, com todo esforço, com toda a mobilização, com toda a credibilidade, mesmo passando da lógica deles, mas eles ouviram a ordem e eles cumpriram, porque foi Jesus quem mandou. Que a gente possa fazer isso. Questionamentos vão surgir. Ah, Jesus, é para o bem do meu casamento, mas isso aí vai ferir meu orgulho, mas isso aí eu não costumo fazer, mas isso aí não é da minha normalidade. Aí Jesus fala, faça. Ah, Jesus, não tem lógica. Faça. Que nós possamos, com o texto que nós lemos, experimentar pela obediência os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus. E principalmente entender que Jesus é suficiente para a nossa vida. O sangue dele é suficiente para a nossa vida. Aquilo que a gente quiser fazer no lugar para complementar a obra de Jesus é água de purificação. Aquilo que a gente acha que faz e porque a gente faz merece alguma coisa de Deus é água de purificação, é vinho inferior. Porque o novo não é sobre a gente, o novo é sobre Jesus. O antigo vinho é sobre o que os religiosos faziam e produziam, sobre as boas obras, mas o vinho novo é sobre o sangue. O vinho novo é sobre o que o único fez e que já definiu tudo. Amém? Se ponha em pé em nome de Jesus, nós vamos encerrar, nós vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante da Tua palavra, Senhor, ó Deus, que nós possamos linkar essa palavra com a nossa vida, e que possamos, Senhor, no nome de Jesus, nos auditorar, e tentar entender onde é que nós estamos, ou como é que nós estamos lidando na nossa vida cristã, na nossa vida cotidiana, como é que nós estamos lidando com a nossa dependência em relação ao Senhor. Será que nós temos feito diferente de Maria e tentado resolver problemas que só o Senhor pode resolver, ou tentado colocar nas mãos erradas problemas que só o Senhor pode fazer? Ó Deus, que sejamos sábios nisso aí, que possamos sair daqui, Senhor, com posicionamento de tomar decisões sábias, posicionamento de depender e ser obediente absolutamente ao Senhor, um posicionamento, Senhor, em relação ao entendimento de que o Senhor e aquilo que o Senhor fez é suficiente para nós, a ponto de que a gente entenda que viver a vida cristã
tem a ver com a leveza de desfrutar daquilo que o Senhor conquistou, não com o peso de fazer coisas para garantir algo, de fazer coisas para merecer algo. Ó Deus, o Senhor já fez por nós e o Senhor já leva o nosso fardo. Que nós sejamos mais crentes e menos religiosos. Que nós possamos, meu Deus, no nome de Jesus, partilhar mais do que cobrar mais, como se nós fôssemos os juízes sobre os outros. Que nós possamos, meu Deus, viver em amor, para que o nosso ato amoroso, ainda que as pessoas saibam pela boca dos outros, ainda que os nossos atos reverberem, mas que no nosso coração a gente faz em secreto, que os nossos atos reverberem para a Tua glória, mas que em nosso coração, Senhor, a gente não se vanglorie, para que em nosso coração a gente não se ensoberbeça. Em nome de Jesus, tire de nós, Senhor, tudo aquilo que é da antiga ordem. Tire de nós tudo aquilo que foi necessário até um determinado ponto. A lei, as regras, ó Deus, mas que hoje o Teu sangue e a consciência daquilo que o Senhor fez por nós, ela é suficiente para nos fazer crentes excelentes para Ti, para fazer de nós, Senhor, pessoas que servem ao Senhor com a motivação de servir, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos tocou, o Senhor nos salvou, e tudo que fizermos, Senhor, para Ti e para o Teu reino, não tem a ver com merecer algo, mas tem a ver com reconhecer a nossa gratidão por aquilo que o Senhor já fez definitivamente. Que o vinho novo, Senhor, nos mostre e aponte para isso o tempo inteiro na nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No domingo, às 6 horas, nós estaremos aqui novamente. Em nome de Jesus. No sábado, à noite, às 7 horas da noite, nós teremos aqui a reunião com os adolescentes e com os jovens. 7 horas da noite. E é isso. Agradecer a presença da família do Daniel. Deus abençoe, viu, Daniel? Muito bom que você esteja aqui. É isso aí, né? Não tem mais nenhum aviso, não. Então vamos sair fora logo, porque senão a polícia pega nós. Que é 8 horas, gente. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e as consolações do Espírito estejam sobre cada um de nós, para a glória de Deus. Amém? Lembrando que domingo tem ceia, e domingo traga o seu quilo de alimento para a gente distribuir as cestas.